E a doutora Luísa também vai tomar o de graviola. Você gosta, doutora Luísa, de graviola? Gosta? Bom dia, minha querida. Olha, suco de graviola é bom demais, né? É bom, muito bom suco de graviola. E engraçado que graviola é uma fruta assim que não é tão difundida, que a gente não costuma ver as pessoas falarem, né? É verdade. Lá em casa tem um pé de graviola. É, né? É. Aí todo dia eu olho pra graviola pra ver se tem. Aí já tem dado. Lá em casa tem pé de graviola, tem pé de jabuticaba, tem pé de manga, tem pé de acerola. Eu sou uma verdadeira apaixonada, assim, por fruta. É, mas as frutas são bases de minerais da alimentação, né? E o melhor na Fazenda Rio Grande, doutora Luísa, é porque os frutos, eles são colhidos diretamente do campo. Então, isso nos dá a certeza de colocar na nossa mesa um produto de qualidade. Por quê? Porque a gente tem uma polpa, não tem nada pior do que a gente comprar uma polpa no supermercado, quando você chega na sua casa, está estragada, né? Então, o padrão de qualidade das polpas Rio Grande é fantástico, porque o fruto, sabe, é colhido assim diretamente do campo, aquele trabalho assim artesanal feito com muito carinho. É por isso que faz a diferença, né? Não tenha dúvida. Então tá bom. Então, Natécia, olha, suquinho pra mim, pra doutora Luísa e pros meninos e pros nossos convidados aqui no nosso programa Revista Meio Norte, tá bom? E a você que tá em casa, a gente a partir de agora vai para o nosso quadro Direitos e Deveres. Hoje nós vamos falar sobre o empregado doméstico, que sempre foi uma categoria especial no Brasil, né? Categoria a qual tradicionalmente se negaram direitos garantidos aos demais tipos de empregados. Foi gradativamente que o doméstico foi adquirindo os direitos que hoje possui. Então, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, existem 53 milhões de trabalhadores domésticos no mundo, mas acredita-se que o total seja muito mais que isso, pelo menos o dobro, pois são muitas as pessoas que trabalham sem o registro. A proposta que mudou a Constituição e garantiu a igualdade de direitos entre os trabalhadores domésticos e os trabalhadores urbanos tornou mais humana esta profissão tão útil no nosso dia a dia. Por isso está aqui comigo nossa querida doutora Luísa Nunes para tirar todas as suas dúvidas. A sua participação é super importante. Mande sua mensagem de texto para o 94 11 77 77. Bom dia, doutora Luísa. Olha, a nova lei do aviso prévio já está valendo para a categoria dos empregados domésticos. Na verdade, essa é uma pergunta da Elza Silva, lá do bairro Promorá. Na verdade, o doméstico ele tem, né, toda uma legislação própria. O que veio alterar em relação ao aviso prévio ainda não chegou lá no doméstico. O doméstico teve agora uma nova lei aprovada pela Câmara que ainda vai para o Senado até março para ser aprovada. Aí tem uma série de benefícios que tem nas outras categorias que o doméstico não fazia jus, que passará a incorporar o rol de direitos do doméstico. Quanto deve ser o valor da contribuição para a Previdência, o INSS, por parte do empregado? É a Antônia Salles, do bairro Redonda, que pergunta. É 8%, os outros 12% é pago pelo empregador. Então, 8% do salário mínimo é diminuído, né? É retirado da remuneração dele para efeito de pagamento de INSS. Os outros 12% é custeado pelo empregador. Quanto deve ser o valor da contribuição para a Previdência, né? O INSS por parte do empregado? Na verdade, a gente falou do valor da contribuição para a Previdência, né? Isso? Exatamente. A Previdência Social, que é o INSS, que todos nós pagamos, o doméstico também paga. Paga, né? Por exemplo, nós que trabalhamos numa empresa, nós pagamos, né? Retirado do nosso salário uma parte para pagamento do INSS, a outra parte a empresa paga sobre a folha de salário. No doméstico, o que é que acontece? Ele paga sobre o salário que ele recebe 8% e o total é 20%. Os outros 12% o empregador é que recolhe. Uma telespectadora, inclusive, está falando aqui, doutora Luísa, que na casa dela, ela já tentou por várias vezes fazer com que ela registrasse a carteira da empregada doméstica dela. Só que a própria empregada doméstica da casa dela nunca quis, exatamente por conta desses dinheiros que tem que diminuir no salário. Porque, de certa forma, ela está falando aqui que quando paga o salário integral e esses dinheiros não são descontados, que é a história do INSS, então a empregada doméstica da casa dela não quer que ela faça o registro da carteira. Isso é muito comum acontecer? Na verdade, isso se tornou bastante comum de uns tempos para cá. O que é que acontece? É que quando você tem a carteira registrada, que você recolhe a Previdência Social,
o CPF daquela pessoa da qual você está recolhendo a Previdência Social fica no banco de dados. Se aquela pessoa recebe o benefício do governo, do Bolsa Família, ele deixa de receber. Ou seja, o que é que está acontecendo? As pessoas trabalham, né, vão trabalhar como doméstica, mas hoje não querem ter a carteira assinada para não perder o benefício do Bolsa Família. Ah, tem isso também, a história do Bolsa Família. Essa é a maior, sabe, a maior celeuma hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas têm aquele valor garantido. E aí não querem que perder, né? Não querem perder, não querem que assine a carteira. Ao mesmo tempo, quando você não assina a carteira, você está desobedecendo a legislação. O que você pode muito fazer um documento onde ela assina e diz por que não quer que seja assinada a carteira dela. Para não correr o risco, né? De depois... Isso, nem se sobrepõe à lei, mas é a única coisa que pode. Porque o que existe, na verdade, hoje é isso. As pessoas não querem mais o registro na carteira, que é justamente para não perder o benefício de Bolsa Família. Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa, enfim, essas bolsas de programas sociais do governo federal. Na verdade, o que deve existir é um entendimento, né, entre o patrão e o empregado. E claro que, na maioria das vezes, o patrão quer que o empregado também não tenha, não tenha as perdas, né? Porque geralmente essas pessoas que trabalham com a gente, por exemplo, na minha casa, a Iraneide, para mim é tudo. Ela cuida da minha família, cuida da minha casa, cuida dos meus filhos. Então, ela é quase uma filha para mim. Então, a gente tem todo aquele carinho especial. E no caso dessa telespectadora aqui, ela está falando justamente isso, né? Agora, que é uma opção dela. Exatamente. Agora, é bom que se diga que o fato do empregado não querer o registro na carteira, não exime o empregador do erro ou da desobediência legal, não. Ele é obrigado a assinar. Aí, nesse caso, aí vai ficar a mesma... Torna-se um empate, Torna-se um pacto de confiança entre as duas pessoas, na verdade, né, doutora Luísa? Existe algum adicional que deve ser pago à empregada doméstica que mora na casa do empregador, mesmo ela não necessitando de vale transporte, pois mora na casa? É necessário pagar para ficar em dia com a legislação trabalhista? É a Mirelle Costa, lá do bairro Mocambinho. Olha, na verdade, quem decide se quer receber ou não o vale transporte é o empregado. O empregador não pode dizer, olha, você mora perto, você vem a pé. Não pode. Eu, como empregado, é que decido se eu quero ou não receber vale transporte. Agora, quando você mora na casa do seu patrão, existem algumas despesas que poderão ser deduzidas do seu salário, que como é que se diz? Habitação, a moradia, né? Tem um percentual. Existe todo um percentual que você pode deduzir do salário. Então, existem algumas despesas que são passíveis de dedução se você mora na casa. Agora, é claro que se você mora na casa, você não vai querer vale transporte, você não ocupa disso. Então, se você não recebe esse benefício, obviamente que esse benefício não será deduzido do seu salário. Só serão deduzidos, e não é todo, não é tudo. É um percentual que o empregado arca, porque o outro percentual é arcado pelo empregador. O Júnior Alves do Disseu, ele pergunta, como fica o tempo de férias com essa nova lei? Olha, na verdade, fica difícil você dizer como é que fica o tempo de férias com essa nova lei. Por quê? Porque a lei só foi aprovada pela Câmara, ainda não passou pelo Senado, então ainda não está promulgada. Ela não foi sancionada pela Presidência da República. Como ela não foi sancionada pela Presidência da República, ela não está em vigor ainda. Ela não tem nenhuma eficácia. Então, eu não posso dizer aqui para você que o Senado não vai fazer alguma modificação quando da votação lá. Então, trabalhar sobre hipótese é meio ruim. Mas o que eu posso dizer? Que o empregado vai ter direito a 30 dias de férias como qualquer outro. Que o empregado já tem 1/3 de salário sobre as férias, mas agora ele vai ter direito à hora extra, né? E aí ele vai ter direito agora ao fundo de garantia, que antigamente ele não tinha, era facultativo ao empregador, não era obrigatório, vai passar a ser obrigatório. Ou seja, o empregado doméstico, ele vai incorporar todos aqueles benefícios que qualquer tipo de colaborador tem na relação jurídica trabalhista com o empregado com o empregador. Mas o telespectador está perguntando, o empregado doméstico já tem direito a seguro-desemprego e fundo de garantia?
Olha, ele tem direito, existe uma lei que lhe dá esse direito, mas ela é facultativa, ou seja, ela não obriga o patrão a depositar o FGTS. Se você deposita o FGTS do seu empregado, é claro que no dia que ele se desligar involuntariamente, porque o seguro-desemprego não é só o fato de você estar desempregado, o seguro-desemprego você faz jus quando você é demitido sem justa causa. Se você pede para sair, você não faz jus ao seguro-desemprego. Então, se você trabalha numa residência, aonde o seu patrão deposita o fundo de garantia, você vai ter seguro-desemprego se esse patrão lhe colocar para fora. Bom, quem mora em sítio tem todos os direitos? Olha, não existe, a Constituição não faz qualquer diferença entre trabalhador urbano e trabalhador rural. Ok. Outra pergunta aqui de uma telespectadora é a Alice, lá do bairro Porto Alegre. Estou grávida de 3 meses e trabalho em casa de família. Gostaria de saber se tenho direito à licença maternidade e quantos dias serão? Olha, a licença maternidade é inerente a toda e qualquer pessoa que vá ter um bebê. Então, toda mulher que vai ter um bebê, ela faz jus à licença maternidade. São 120 dias hoje. Algumas empresas, 120 dias. Você está trabalhando como doméstica, 120 dias. Algumas empresas incorporaram uma lei que também não é obrigatória, é facultativa para quem quer incorporar, até 180 dias, que são 6 meses. Ok, então atendendo aí aos pedidos dos nossos telespectadores, na próxima semana a gente ainda vai ver, né, doutora Luísa? Vamos discutir ainda com a nossa produção qual será o tema do nosso quadro Direitos e Deveres. Mas fica livre aí para o telespectador que quiser. Fica livre para o telespectador, manda sua mensagem para o 94 11 77 77 e na próxima semana, claro, a gente discute aí o que você tiver pedindo aqui para a gente, porque quem manda aqui nesse programa são eles, né, doutora Luísa?